A Bíblia marcionita foi montada por Marcião de Sinope por volta do início e metade do segundo século, um total de 200 anos antes da compilação da Bíblia que temos agora. A Bíblia marcionita não era dividida entre Antigo e Novo Testamentos, como a Bíblia moderna, e era dramaticamente mais curta. Era dividida em duas partes, o Evangelho, ou Evangelion, e as Epístolas de Paulo, ou Apostolicon. Os marcionitas reconheceram apenas um evangelho como legítimo. Era chamado o Evangelho do Senhor e era similar a Lucas, porém significativamente menor. A versão marcionita das Epístolas de Paulo era também significativamente menor que a versão encontrada na Bíblia convencional. Marcião de Sinope sobre o Evangelho do Senhor. Ó maravilha além das maravilhas! Arrebatamento, poder e admiração o é. Aquele não pode dizer nada sobre o Evangelho, nem mesmo concebê-lo, nem mesmo compará-lo a coisa alguma. Teologia marcionita. O estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da Igreja nascente, levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo eram incompatíveis com as ações de Deus no Antigo Testamento. A resposta dele para este paradoxo foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144 depois de Cristo. Esta noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as contradições entre a teologia da Antiga Aliança e a mensagem de Boas Novas. Marcião afirmava que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, contrário ao que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que Yahweh não era o mesmo Deus a quem Jesus se referia. O Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem Jesus se refere seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. Marcião afirmava que Jesus era o Filho do Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira docética, ou seja, de que o corpo de Cristo era apenas uma imitação de um corpo material. Ele acreditava que Cristo, na crucificação, pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha, absolvendo-a e permitindo que ela então herdasse a vida eterna. Relação com o Evangelho de Lucas. As diferenças entre os textos a seguir iluminam o ponto de vista marcionita
de que, primeiro, Jesus não seguiu os profetas, e segundo, que a terra é maligna. Lucas capítulo 24, versículo 25. Disse-lhes Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram. Versão marcionita. Disse-lhes Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que eu disse. Lucas capítulo 23, versículo 2. Começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação. Versão marcionita. Começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação e destruindo a lei e os profetas. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra. Versão marcionita. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou a ti, Pai, Senhor celestial. Marcião, sendo anterior a Lucas. Em 1881, Charles B. Waite sugeriu que o Evangelho de Marcião poderia ter precedido o de Lucas. John Knox, em Marcion and the New Testament, também defende esta hipótese. Como exemplo de uma evidência que poderia apoiar este ponto de vista, compare Lucas 5,39, onde se afirma que o velho é melhor, com Lucas 5, do 36 ao 38, que afirma o inverso. Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 38. Eles acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Versículo 39, não encontrado no Evangelho de Marcião. Pois, pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente.